Permitindo o Senhor Jesus, nós vamos hoje estar concluindo o primeiro capítulo. Nós utilizamos as primeiras terças-feiras usando o texto bíblico, mas um caráter mais temático, tentando vislumbrar com os irmãos alguns assuntos que eram de extrema importância para a nossa compreensão da epístola. Hoje nós vamos direto do texto, seguindo até o versículo final do primeiro capítulo. Todos os irmãos encontraram? 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, a partir do versículo de número 2, a Escritura Sagrada diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fosseis feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos os convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém, meus irmãos? Como nós mencionamos, meus irmãos, na introdução da epístola, o apóstolo Paulo ele não passou muito tempo com os Tessalonicenses e ele teve uma necessidade de se ausentar do convívio com os irmãos durante o processo de discipulado daquela igreja. Obviamente isso deve ter causado bastante transtorno para ele e bastante ansiedade nos irmãos, a ponto de que, nós falamos sobre isso na introdução do estudo, dele ter ficado receoso que o seu trabalho com aqueles irmãos tivesse sido em vão e eles não tivessem tido de fato um crescimento na sua fé. Nós lemos também e explicamos isso para os irmãos na introdução, que não podendo ele voltar para Tessalônica, ele enviou Timóteo, e Timóteo trouxe para ele um relatório muito positivo a respeito dos irmãos, e todo o restante agora do capítulo 1, Paulo está comentando o resultado do relatório que Timóteo trouxe. Então aquilo que o seu jovem discípulo viu naqueles irmãos é o motivo pelo qual Paulo se dirige aos irmãos de Tessalônica nesse primeiro capítulo. Aqui nós vamos dividir esse texto aqui em pelo menos dois aspectos. O primeiro, Paulo identificou que aqueles irmãos evidenciaram uma genuína conversão. De fato, o resultado da fé entre eles demonstrava que eles haviam de fato crido no Senhor Jesus para a salvação. E o segundo aspecto, a gente vai ver que Paulo vai evidenciar aqui algo que nós conhecemos como as 3 virtudes cardeais do cristianismo. A gente vai ver isso logo no versículo de número 3. Então o verso 2 ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Paulo demonstra aqui, irmãos, que estava muito alegre e sentia-se agradecido a ponto de render ação de graças ao Senhor pela notícia tão fabulosa que ele havia recebido a respeito de Tessalônica. Todos nós aqui gostamos de receber boa notícia, né? Alguém aqui gosta de receber má notícia? Não, a gente gosta de boa notícia, não é? Então Paulo percebeu, com o retorno que Timóteo deu para ele, que as suas apreensões, elas não eram assim, não se conferiam tanto com a realidade. É uma coisa natural que a gente passa às vezes, irmãos. A gente às vezes fica muito mais ansioso com algo do que de fato aquilo que está acontecendo. Então Paulo tinha um receio enorme de que aqueles irmãos tivessem ido muito mal
Mas a notícia que ele recebeu foi que aqueles irmãos estavam muito bem, e isso trouxe alento ao seu coração. Então ele passa a agradecer a Deus, a orar a Deus, e sem cessar por aqueles irmãos. Eu vejo aqui a característica que deve existir em cada um daqueles que milita pela obra de Deus: um desejo sincero de orar pela igreja, um desejo sincero de orar pelo povo de Deus, um desejo sincero de interceder pelo povo de Deus. Paulo deixou para nós um legado de oração inquestionável, e nós precisamos deixar um legado de oração também para a geração que vai suceder a gente. Nós recebemos esse legado daqueles que foram antes de nós, e precisamos hoje, nesse tempo presente, redescobrir o prazer da oração e o poder da oração, para que Deus possa continuar agindo com poder no mundo, transformando, salvando e batizando com o Espírito Santo. Então eu vejo em Paulo um exemplo de oração, e eu quero perguntar para você: você é um exemplo de oração? Você é uma pessoa de oração? Se alguém olhar para você e for te descrever, ela vai poder falar que você é marcado por uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus? Nós precisamos responder essa pergunta. Você vai perceber que agora, a partir desse momento aqui no texto, Paulo começa a evidenciar aqui no texto a respeito da conversão dos Tessalonicenses. Meus irmãos, a conversão é uma obra de Deus, é algo gracioso que Deus faz no nosso coração. É quando Deus transforma o nosso coração e converte esse coração de pedra que nós temos num coração de carne. Esse coração que não gosta de Deus, que se aborrece com as coisas de Deus, num coração que o busca, num coração que o adora. Então Paulo gostaria de ver, de fato, naqueles irmãos, as evidências de que o coração deles havia sido transformado. A Bíblia é um livro que trata desse grande movimento de Deus de atrair pessoas para Ele, convertendo o seu coração para adorá-lo e para servi-lo. Desde a antiga aliança, nós vemos Deus prometendo um tempo em que o coração de pedra da humanidade seria transformado num coração de carne. É interessante, irmãos, a conversão é algo sobrenatural. A gente tem uma tendência a reduzir a conversão a um processo naturalista, que acontece assim de uma forma assim mecânica, humana, mas não é. A conversão é um negócio de Deus, é Deus que faz. Porque você se lembra, antes de você ter fé em Jesus Cristo, você se aborrecia com tudo que dizia a respeito da igreja. A igreja era uma coisa chata, oração era uma coisa chata, a Bíblia era uma coisa chata, mas de repente você tem aquele encontro transformador com Jesus, aquele negócio que pentecostal sabe bem como é que é, quando Jesus entra na sua vida e algo de extraordinário, inexplicável acontece, realmente algo grande acontece no seu coração, e quando acontece, tudo aquilo que antes para você era abominável, agora se torna desejável. O que é isso? É o fenômeno da conversão acontecendo no coração. Se você puder abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, a gente vai fazer a leitura do verso 25 ao verso 27. Nós vamos ver um dos textos em que é prometido que haveria de chegar um tempo em que Deus transformaria o coração do seu povo. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui nesse dia. Ezequiel está depois de Jeremias, está antes de Daniel, é o começo da terceira porção da sua Bíblia. Todos os irmãos encontraram? Quase ninguém encontrou. Ezequiel, capítulo 36, do verso 25 até o verso de número 27. Estou vendo muitos irmãos folheando ainda, Antigo Testamento. Se você chegou em Salmo, está para frente. Se você tem Malaquias, está para trás. Todos acharam? Quem achou, lê para a gente em alto e bom som. Então escalarei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um
coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Louvado seja Deus. Essa é a conversão. Quantos já experimentaram isso? Adore o nome do Senhor Jesus. Uma conversão nos leva a termos sensibilidade espiritual. Você se torna sensível para as coisas de Deus, e passar a obedecer a Deus deixa de ser algo assim horroroso, mas passa a ser algo prazeroso. Você sente prazer em obedecer a Deus, você sente prazer em buscar a Deus, você sente prazer em adorar. E é interessante que para nós que já experimentamos a conversão, a coisa mais triste é quando você encontra um cristão que não tem essas características, não gosta de orar, não gosta de ler a Escritura, não gosta de se envolver. Você fica falando, gente, como é que pode ser assim? Porque é algo que nos faz tão bem. Muitas vezes, irmãos, o que falta em nós é uma genuína conversão, é um genuíno encontro com o Salvador Jesus, que Ele vai transformar o nosso coração. Então precisamos atentar para isso. A partir do verso 3, Paulo vai falar as 3 coisas que foram observadas naqueles irmãos, que mostravam que o coração deles já havia sido convertido. Essas 3 características aqui vão estar presentes em menor ou maior intensidade em qualquer pessoa que já nasceu de novo, que já teve encontro pessoal com o Senhor Jesus. Verso de número 3: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vai ver aqui as 3 virtudes cardeais do cristianismo: a fé, a esperança e o amor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. São virtudes que estão presentes na vida do cristão. O resultado de um encontro salvífico com Deus é que nós passamos a demonstrar em atitudes essas virtudes aqui. 1 Coríntios capítulo 13 e o verso de número 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior deste é o amor. Louvado seja Deus. Esse é o emblema do convertido. Então o convertido tem fé, o convertido tem esperança, o convertido tem amor. Paulo vai além. Parece-nos que a descrição de Tessalonicenses é mais rica um pouco do que a de Coríntios, que ele fala que observou nos Tessalonicenses a operosidade da fé. O que significa isso? A fé deles não era uma fé teórica, não era uma fé de teoria, não era confessar com a boca uma coisa, mas viver com a vida outra completamente diferente. Era uma fé que os levava a viverem uma vida nova. Era uma fé que os levava a praticarem as boas obras para as quais Deus nos preparou. Era uma fé que os levava a ter uma postura nova e transformadora no mundo. Então, irmãos, falar que crê em Deus é muito fácil. É a declaração mais fácil que existe. Às vezes você chega em uma pessoa que está visível, que está distante de Deus, e você fala: Deus tem um projeto na sua vida, Jesus te ama. E ele responde: mas eu creio em Deus, mas eu creio em Jesus. Mas aí você olha a vida da pessoa, é uma vida mesquinha, é uma vida de ódio, é uma vida cheia de amargura, é uma vida cheia de inveja. E você fala: pô, você pode até crer, mas não está evidente isso para a gente, alguma coisa está errada. Então a fé, ela deve levar cada um dos discípulos de Cristo a uma mudança radical, primeiro de coração e depois de comportamento, porque o comportamento a gente mascara. A gente pode ter um coração ruim e um comportamento bom, agora não dá para ter um coração bom e um comportamento ruim. A obra de Deus é aqui dentro, é no coração. Então
Então a operosidade da fé se refere a uma fé que nos leva a uma atitude transformadora. É uma fé que não fica na teoria, mas ela afeta cada aspecto da nossa vida. É assim com a gente. Mas por que você vai para o evangelismo? Porque eu creio. Mas por que você parou de fazer tantas coisas? Porque eu creio. Mas por que você vai na igreja agora 3 vezes por semana? Porque eu creio. A minha fé não ficou na teoria. Eu vou viver o Evangelho, eu vou mergulhar no Evangelho, eu vou crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A fé tem que me levar às obras. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Glória a Deus. Também ao emblema da conversão está bem explícito aqui a firmeza da esperança. Qual que é a sua esperança, meu irmão? O que você espera nessa noite? Qual que é a esperança do cristão? O cristão está esperando novos céus e nova terra onde habita a justiça. O cristão está esperando a ressurreição dos mortos e a glorificação do seu corpo. O cristão está esperando o dia em que Deus entrará mais uma vez na história humana, desfará e expurgará o mal do universo e começará tudo de novo para a glória de Deus, em todas as eras futuras, com a igreja que Ele escolheu para si. Um novo tempo onde não vai haver choro, nem lágrimas, nem pranto, nem maldição. Essa é a minha esperança, e essa esperança me dá firmeza. Quem tem esperança em Cristo tem firmeza. Mas está desabando o mundo, por que você ainda está confiando em Deus? A minha esperança é firme. Mas está tudo dando errado, por que você é crente ainda? Porque eu não espero em Cristo nessa vida, eu espero na próxima vida. Mas por que você continua indo para a igreja? Nada muda na sua situação. Você continua desempregado, você continua doente. Eu não estou servindo a Deus por nada nessa vida. Eu estou servindo a Deus porque Ele prometeu o céu para mim. É isso que eu estou fazendo lá. Firmeza na esperança. A minha esperança está tão ancorada no céu. Glória a Deus. Que nada abala as minhas convicções. Como é que anda a sua firmeza, meu irmão? Como é que anda a sua firmeza? A gente se entristece tanto em ver tantas pessoas abandonando a sua posição, abandonando a sua consagração, abandonando a sua posição em Cristo Jesus. E por que fazer isso? Porque nunca esperaram em Cristo da forma correta. Esperaram em Cristo, gênio da lâmpada, que realizaria os seus sonhos, que cumpriria os seus desejos, que atenderia a eles nos momentos mais difíceis de sua vida. Mas não esperaram em Cristo, que de vez em quando se esconde, que de vez em quando prova a nossa fé, que de vez em quando nos envia no deserto para crescermos intimidade com Ele. Meus irmãos, nós não estamos servindo o gênio da lâmpada. Você não tem 3 pedidos para fazer para Deus. O que você tem é um Deus que te salvou, que te ama e que espera que você o obedeça fielmente até o final da sua vida. E se Ele não fizer nada por mim, você continua servindo a Ele, porque o que Ele fez na cruz já compensa todo o nosso esforço. Então precisamos ter firmeza na nossa esperança. A minha esperança em Cristo não é nessa vida, é na próxima vida. Quantos creem assim podem adorar o nome de Jesus Cristo? E Paulo também fala da abnegação do amor. O que é um amor abnegado? Quem sabe? O que é um amor abnegado? É um amor que não exige nada em troca. Amar por amar. Não é? Você tem amor abnegado para alguém? Amém. Glória a Deus. Amém? Então, se essa pessoa que você ajudou muito amanhã não te der um abraço, como é que você vai se sentir? Está feliz do mesmo jeito. Amém. Na teoria é tão fácil. Quero ver na prática. Não é? Na teoria é tão fácil. Só que Deus espera em nós esse amor. Por quê? Porque o amor que Cristo tem por nós é um amor abnegado. Ele morreu na cruz sendo nós ainda pecadores. E mesmo sendo conscientes desse grande amor e da salvação, que esse amor que Ele demonstrou na cruz conquistou por nós, muitas vezes nós viramos o rosto para Ele. Muitas vezes nós não honramos como Ele merece ser honrado.
e Ele deixa de amar a gente? De forma alguma, Ele continua nos amando, nos guardando e nos sustentando. Então nós precisamos ter esse sentimento que Cristo teve por nós, e ter esse amor abnegado, um amor que está disposto a servir sem interesse algum. É muito fácil, irmãos, a gente ser muito bom com as pessoas, servi-las, quando a gente pode ter um benefício em troca disso. Mas Cristo está chamando a igreja nesses últimos dias para amar de uma forma abnegada, ainda que não haja uma retribuição da minha generosidade, do meu amor, do meu serviço. Eu vou continuar servindo, eu vou continuar amando. A assinatura que eu vou deixar nesse mundo é de alguém que amou, é de alguém que não foi interesseiro, é de alguém que não foi político, é de alguém que não manipulou e nem manobrou, mas de alguém que amou da mesma maneira como Cristo nos amou. Então precisamos ter um amor abnegado, e isso exige de nós muito, mas é o emblema de uma genuína conversão. Quantos aqui buscam um coração que ame de forma abnegada? Peça para Deus, peça para Jesus te ensinar a amar. A gente exercita isso, irmão, muito na vida em comunidade aqui. A gente precisa de uma vez por todas tirar esse pensamento, meus irmãos, fantasioso, de que a igreja vai transcorrer tudo em mil maravilhas. Não vai. Aqui só tem gente, e gente faz coisa de gente. E de vez em quando pessoas se ferem, de vez em quando pessoas se atracam, de vez em quando pessoas têm dificuldades umas com as outras. É nessa hora que o amor abnegado vai aparecer. Então esse irmão que está me ferindo, eu estou orando por ele para que Deus abençoe a vida dele. Esse irmão que está falando mal de mim, eu vou falar bem dele. Eu não vou pagar com a mesma moeda, eu vou agir da mesma forma que Cristo agiria, eu vou ter o mesmo sentimento que Cristo teve, e dessa maneira o nosso caráter cristão vai sendo fortalecido e formado. É fácil isso, meus irmãos? É fácil isso? Mas o Espírito Santo te capacita a ser dessa forma, ele te ajuda. Então essa é a virtude cardeal do cristão, as 3 virtudes cardeais, a tríplice evidência da conversão, a operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da esperança. Logo em seguida, a gente vai perceber agora no versículo 4, que Paulo percebe que isso é resultado de Deus ter escolhido aqueles irmãos e ter salvado eles. Está escrito no verso 4 de 1 Tessalonicenses capítulo 1, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Paulo sempre percebe uma ação de Deus em resgatar as pessoas, em salvar as pessoas, em transformá-las pelo poder do Evangelho. Paulo sempre evidencia que Deus está um passo à frente do homem no trabalho da salvação. E cada discípulo que foi salvo porque Deus de antemão escolheu para isso. Então é muito glorioso você saber como esses irmãos que estavam passando tribulações tão grandes, que eles podiam estar sustentados na certeza de que Deus havia escolhido eles, e que Deus os guardaria, mesmo nas maiores tribulações e nas maiores lutas. Eu quero dizer isso para você. Todos nós aqui vamos passar momentos normais, momentos de luta e momentos de muita provação. Mas saber que Deus nos escolheu nos dá força para continuarmos de pé diante da presença dEle. Saber que Ele fez isso por nós nos ajuda a mantermos firmes a nossa convicção, a mantermos firmes a nossa fé diante dEle. É algo, meus irmãos, que eu observei. Os irmãos estão cientes aqui, estão todos orando pela nossa irmã Leíce. Nossa irmã Leíce está internada na Unicamp. O último diagnóstico dela é que agora ela está com excesso de líquido no crânio. Mas você vai lá conversar com ela nos momentos que ela está sã. Ela não desanima. Eu confio em Deus. Deus está comigo. Se Deus quiser me curar, Ele cura. Se Ele não quiser me curar, eu estou pronto. Eu vou morar no céu com Ele. Por que a pessoa consegue ter essa fé tão forte? Porque ela tem ciência que Deus a escolheu. E a salvação que ela recebeu de graça lhe dá convicção de que no sim ou no não, Deus vai ser glorificado e a vontade dele vai ser feita. Eu quero dizer para você, as coisas acontecendo como você imagina ou não, Deus está na frente, Deus vai te dar vitória, Deus vai te sustentar. A gente nunca sabe como é que Ele vai fazer,
merecer, mas o fato de sabermos que somos escolhidos dele nos dá força para aguentarmos qualquer tribulação com confiança e com certeza de salvação. Louvado seja Deus. Verso 5 até o verso 10. Agora a gente vai perceber Paulo destacando o trabalho que os missionários tiveram em Tessalônica, Paulo, Silvano e Timóteo, e como que Deus agiu no coração desses irmãos. Então Paulo agora vai elencar diversas situações que aconteceram nessa comunidade, que mostram o poder de Deus, a ação de Deus em salvar, em formar um povo para si. A partir do verso 5, a gente vai ver Paulo mencionando que a mensagem que ele trouxe foi pregada no poder do Espírito Santo. Verso 5 de 1 Tessalonicenses: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Você pode observar aqui nesse texto, Paulo começando a destacar o que Deus faz quando Ele deseja salvar pessoas e transformá-las. A primeira característica que é elencada aqui desse movimento de Deus pelo Evangelho é que a mensagem é pregada no poder do Espírito Santo. Aleluia! Irmãos, se o Evangelho fosse apenas uma boa filosofia, nenhum coração de pedra viraria coração de carne. Se o Evangelho fosse simplesmente a mais bonita das religiões, cada um de nós morreríamos em nossos pecados. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando o Evangelho é pregado no poder do Espírito Santo, e essa palavra liberada vai ao encontro dos pecadores, e essa palavra liberada vai transformando corações de pedra em corações de carne. Aonde essa palavra passa, quem está agindo não é o argumento do pregador, não é a sua retórica, não é a sua homilia, mas é o poder do Espírito Santo que usa quem Ele quer. Os pecadores se convertem. Infelizmente, vivemos dia de muita bateção de lata e pouco poder. Pouco poder. Poder não é pular. Poder não é falar em línguas, não na linguagem do Novo Testamento. O poder de Deus, no segundo texto do Novo Testamento, é quando os pecadores se convertem realmente através da exposição do Evangelho. Hoje nós vemos pessoas pulando na igreja no domingo e dando calote no comércio na segunda. Isso não é poder. Hoje nós vemos gente falando que dança no mistério no domingo à noite, mas na segunda-feira está chegando atrasado no serviço porque dormiu até tarde e fala para o patrão que o ônibus atrasou. Isso não é poder. O poder do Espírito nos leva à conversão. O poder do Espírito nos leva à santificação. O poder do Espírito nos move para a evangelização e para alcançarmos os perdidos. O poder do Espírito pode causar manifestações exteriores e causa. Só que isso por si só não evidencia a conversão. O que evidencia a conversão é que outrora eu era pecador, mas agora eu quero Cristo, somente Cristo, nada além de Cristo. E eu vou viver a minha vida para conhecê-lo até que Ele volte para buscar. Então o Evangelho tem que ser pregado no poder do Espírito, numa dependência total do Espírito Santo. Irmãos, nunca caiamos no erro de pensar que são os nossos argumentos que vão convencer. Nunca caiamos no erro de pensar que é o nosso carisma que vai convencer. Senão a gente não entendeu o Evangelho. Quem faz essa fé ser viva é a pessoa do Espírito Santo que mora em nós. Nós nos recordamos, muitos dos que nos antecederam, muitas vezes sem chance de ter tido uma cultura maior, um estudo maior, mas eles pregavam naquela simplicidade, naquela dependência de Deus, e vidas vinham diante do altar chorando, buscando a salvação. É isso que eu estou falando.
Nós devemos nos apropriar de todos os recursos que temos hoje, sem nos esquecermos do grande e inesgotável recurso que a igreja tem: a presença e o poder do Espírito Santo, a comunhão com Ele, porque é isso que vai fazer os pecadores se arrependerem. É isso que vai mudar o coração das pessoas. Só que isso se alcança, meus irmãos, com oração, independência de Deus, muita humildade, sem querer atropelar ninguém, sem querer dar passo maior que a perna, permanecendo na posição humildemente, esperando o tempo de Deus se cumprir na nossa vida. Aleluia. Isso se alcança com jejum e coração, com renúncia, em gastar menos tempo com entretenimento e mais tempo com oração e consagração a Deus. Isso se conquista amando as pessoas. Isso se conquista sendo igreja de verdade, não na teoria. Isso se conquista fazendo um pouco mais, dando outra face, andando a segunda milha. Isso se conquista lutando para ser parecido com o Senhor Jesus. Só que não temos aceitado isso mais. Infelizmente, irmãos, temos sido levados por muitas outras coisas e por muitos mecanismos humanos. Hoje, quando a gente vai fazer um congresso, companheiros pastores, primeira preocupação nossa é quem vai pregar. Não é mais o que nós vamos fazer nesse congresso para glorificar a Deus e para adorar. Hoje, quando vamos marcar uma festa, quase nos matamos por causa de roupa, uniforme, mas ninguém está matando a carne no jejum e na oração. Muita bateção de lata e pouco poder, mas está na nossa mão mudar isso, porque o celeiro de Deus está cheio, aleluia, e Ele busca pessoas para encher. Mas você quer ser cheio dele? Você está disposto a sair da sua zona de conforto para ser cheio de Deus, para viver uma fé mais profunda, mais enraizada nele? Exige de nós isso. Mas Paulo observa: o que eu fiz entre vocês foi uma demonstração de um evangelho pregado no poder do Espírito, porque vocês se converteram, porque Deus mostrou o poder dele enquanto vocês criam no evangelho do Senhor Jesus. Quando o evangelho é pregado no poder, observa o verso 6 e a primeira parte dele. É isso aqui que acontece: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Quando o evangelho é pregado no poder do Espírito, os discípulos querem ser discípulos. Eles querem imitar o modelo de Cristo, imitar o modelo daqueles que lhes presidem. Irmãos, que dias difíceis a gente tem vivido, em que a experiência de comunidade tornou-se cada um por si, Deus por todos. Quem que você está seguindo? Quem que você tem procurado imitar? Com quem você tem sentado para aprender? Eu estou sentando para aprender só com Jesus. Está errado. Você precisa de pessoas que presidam você no poder do Espírito Santo. E se você não entender isso, boa parte do seu cristianismo vai ser perdido numa religião egoísta, egocêntrica, em que você pensa que só você está certo e todo mundo está errado. Então, quando o evangelho é pregado no poder do Espírito, os pecadores se tornam imitadores dos pastores, dos seus líderes e do Senhor também. Será que nós estamos dispostos a ser discípulos novamente? Quantos querem ser discípulos aqui? Adoram o nome de Jesus. Estamos dispostos a sentar para aprender? Enquanto salvos, queremos nos lançar nessa jornada de aprendizado novamente, de aprender, de crescer junto, de um ao outro ajudar? Ou será que nós estamos com uma fé tão egoísta que basta que a gente conquiste alguma coisa e as outras pessoas que se explodam? Não é esse o evangelho do Senhor. Deus nos chamou para crescermos juntos. Deus nos chamou para ajudarmos uns aos outros. Essa pessoa que está do seu lado precisa do seu apoio. Para ela crescer, ela precisa da sua ajuda. Então olha para ela e diga para ela: eu não vou ser impedimento para o seu crescimento. Diga para ela isso. Eu vou te ajudar a crescer. Aleluia. Então, quando o evangelho é pregado no poder do Espírito, os pecadores se tornam discípulos. Mais ainda,
Observe agora o que a continuidade do verso 6 diz. Então, uma comunidade que está sendo transformada pelo Espírito vive isso. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Uma comunidade salva sente alegria no meio da tribulação. A experiência cristã primitiva sempre aponta um paralelo bonito entre o sofrimento e a alegria. O mundo está alegre hoje, mas vai sofrer amanhã. A igreja está sofrendo hoje, mas pode ser alegre hoje e vai ter alegria sempre eterna pela presença de Deus. Então nós convivemos com esse grande paradoxo. Sofrendo estamos alegres, passando pela moenda, realmente sendo moídos por Deus, continuamos felizes e confiantes. O que é isso? É a alegria do Espírito Santo em meio da tribulação. Deus deu para a gente uma alegria que triunfa sobre o sofrimento. Deus nos deu uma fonte inesgotável de gozo, maior que toda dor, que toda frustração, que todo problema. E que fonte é essa? O Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo nos consolando, o Espírito Santo nos movendo, meus irmãos, para passarmos por cima de qualquer barreira e continuarmos confiando em Deus, o nosso Pai Celestial. O cristão tem uma alegria em meio ao sofrimento, porque ele pesa. O Evangelho lhe dá uma percepção diferente. Quando você não tem fé, sofrimento é sem problema. Quando você tem fé, sofrimento é a escola de Deus te ensinando. Nem sempre quando você está sofrendo, você deve orar para Deus tirar o sofrimento de você. Às vezes você tem que perguntar com muita humildade para Deus: Pai, que lição que eu tenho que aprender agora? Que lição que eu não aprendi ainda? Por que essa prova veio? Qual é o motivo dela? Qual é o propósito? Quando a gente começa a questionar essas coisas com humildade, com sabedoria, Deus vai revelando os planos dele para o nosso coração. Algumas tribulações que você está passando hoje é a escola para algumas portas que vão se abrir para você. Glória a Deus. Aleluia. Essa lágrima hoje tem um significado. Algum sofrimento que o cristão passa pode ser resultado das ações do adversário que quer a todo momento minar nossa fé, nossa confiança em Deus. Mas boa parte das tribulações são realmente escolas de Deus. Deus exercitando a nossa musculatura espiritual para nós nos tornarmos cristãos mais fortes. Você lembra, no começo da fé, uma luta desse tamaninho derrubava você. Só que você já passou por tantas, que agora uma luta enorme, você encara ela com uma confiança. A porta fechou, não tem problema, Deus vai abrir um portão. O familiar não está indo para a igreja, não tem problema, Deus vai fazer algo na vida dele. Porque hoje a confiança é mais apurada do que antes, porque você está sendo ensinado na escola de Deus. Então a gente vai aprendendo, meus irmãos. Então, no meio do sofrimento, quando o Evangelho é pregado no poder do Espírito, quando a igreja está nessa jornada de viver na dimensão do Espírito, ela goza de alegria em meio ao sofrimento. Nós temos uma fala, é um jargão pentecostal, mas é verdadeiro. O crente salvo, irmãos, é que nem clara de ovo. Quanto mais bate, mais cresce. Pode bater, mas pode vir a luta. Ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Por quê? O fundamento dele é firme, Jesus Cristo. O alimento dele é forte, a palavra de Deus. O ajudador dele nunca falha, que é o Espírito Santo. E sendo ele um projeto de Deus, ele não vai ser derrotado. Então Deus está liberando alegria sobre a sua vida nessa noite. Levante suas mãos ao céu por um momento, feche seus olhos e peça para Deus isso, falar: Pai, eu quero alegria. Alegria em meu sofrimento, alegria em meio às tribulações,
alegria renovada durante as minhas dores, Senhor. Dá-me essa alegria espiritual que o cristão tem, e você vai ser envolvido nessa noite pela alegria do Espírito Santo. Deixa ele envolver você com essa alegria, deixa ele envolver você com essa confiança. Quantas vezes no meio da tempestade a gente é tomado por um gozo inexplicável? O que é isso? Deus dá alegria pra gente. Deus vai dar alegria para você em meu sofrimento. Aleluia. Verso de número 7. A salvação nos torna pessoas a serem imitadas. Quando o Evangelho é pregado no poder do Espírito e começa a transformar uma comunidade, os salvos se tornam modelo. Verso 7 diz assim: de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A igreja, enquanto comunidade, é o sal da terra e é a luz do mundo. Quem já leu isso na Bíblia alguma vez? Sal da terra. Por que somos sal? O que o sal faz? Nos deixa com sede. Então, por onde nós passamos, nós deixamos as pessoas com sede de Deus. Elas veem a nossa alegria e sentem sede. Elas veem a nossa paz e sentem sede. Elas veem a nossa força e sentem sede. Você está deixando o mundo com sede de Deus? Ou você está deixando as pessoas com mais ódio da religião? Nós precisamos ser sal e nós somos luz. Sendo luz, nós nos tornamos um modelo de tudo que é santo, justo, puro e correto. Então esses crentes aqui, impactados pelo Evangelho pregado no poder do Espírito, se tornaram um modelo. E nós precisamos, com a ajuda de Deus, com o coração transformado pela conversão, nos tornarmos modelos a serem seguidos. Precisamos ter uma vida tão radiante, tão linda, tão maravilhosa, a ponto das pessoas olharem para a gente e falar: eu quero conhecer o Deus que você serve, eu quero conhecer o Jesus que você serve, eu quero ir aonde você vai, conta o seu segredo para mim. E você vai falar: o meu segredo tem poucas letras, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Será que nós temos nos tornado modelo, meus irmãos? Será que nós podemos realmente ter esse perfil em nós, de sermos pessoas que quem está à nossa volta deseja imitar? Nós precisamos nos responder isso a cada momento, a cada instante. A coisa mais gostosa que tem é quando você chega num lugar e sem falar nada, passa um dia, dois, de repente a fatídica pergunta, não é? Você é crente? Você é evangélico? Você vai a alguma igreja? Por que você está perguntando isso? Porque eu vi algo diferente em você. Eu me recordo, eu moro por lado daqui do Carlos Lourenço. Os irmãos que são da região conhecem ali o Bueno Bebidas, que fica perto ali do Serafim. Eu me recordo que um dia eu passei lá para poder comprar Coca-Cola. E quando eu entrei lá, eu vi que o rapaz, o Bueno, ele fez até assim. E eu assustei com aquilo, falei: o que será que aconteceu? Eu sou feio, mas nem tanto, né? Não é possível que a coisa está tão feia pro meu lado assim. Peguei o refrigerante, coloquei no caixa, e ele cobrando e olhando para mim, cobrando para mim. Aí ele perguntou: oh, moço, você é evangélico? Eu falei: sou, pela graça de Deus. Por que você perguntou? Quando você colocou o pé, uma presença entrou junto com você. E eu senti uma paz, e eu me alegrei que meu Jesus estava comigo naquele momento. Então nós precisamos deixar esse impacto, essa assinatura de paz. Só que não dá para deixar a assinatura de paz, irmãos, brigando, gritando, sendo arisco, sendo selvagem, querendo se vingar, com dissensão. Só deixamos a assinatura de paz e de amor se somos pessoas de paz e de amor também. Então precisamos mais do que nunca falar: Jesus, pega esse ser humano complexo que eu sou e coloca no seu prumo, coloca na sua forma, coloca no seu molde e deixa ele trabalhar na nossa vida, e ele trabalha direitinho. Aleluia! Quantos já pediram isso para Deus e viram mudança? Adorem o nome de Jesus aqui. Ele trabalha, ou se trabalha. Então os salvos se tornam pessoas a serem imitadas. Os crentes de Tessalônica se tornaram modelo para todas as cidades circunvizinhas.
Além disso, irmãos, olha o que aconteceu no verso 8, que interessante. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, Caia, mas também por toda parte se divulgou a nossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. É interessante essa fala de Paulo, porque Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte: depois que eu saí de Tessalônica, eu continuei pregando. E aonde eu chegava, quando eu ia falar o que Deus tinha feito na vida de vocês, eles falavam: já estamos sabendo já estamos sabendo que a igreja dos Tessalonicenses é uma bênção. Mas como vocês estão sabendo? Eles próprios estão evangelizando agora. Eles próprios estão levando para frente a palavra. Quando o evangelho é pregado no poder do Espírito e pecadores se arrependem, eles se tornam propagadores do evangelho. Você tem pregado o evangelho? Você tem anunciado a respeito da salvação que você recebeu de graça do Senhor Jesus? Ah, mas eu não tenho curso teológico. Não tem que ter. Você tem que falar assim: eu era uma pessoa complicada, mas desde que Ele me encontrou, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Algo novo aconteceu na minha vida. Irmãos, o pecador não entende as nossas doutrinas, não entende justificação, não entende regeneração, não entende santificação, mas ele entende o poder de uma vida transformada. Ele entende o poder de uma história de fracasso que se tornou uma história de vida e de esperança. Então, quando você chega em alguém, você pode compartilhar com ele: olha, a sua história é muito parecida com a minha, com uma diferença: eu conheci Jesus e Ele me transformou. A pessoa fica instigada para conhecer Jesus também. Então, a nossa abordagem com o mundo, ela deve ser cheia de histórias transformadas, e a mais importante delas é a minha, é a sua história com Deus. O que nós podemos falar a respeito daquilo que Cristo fez na nossa vida? Quantos aqui tem pelo menos um testemunho para contar acerca de Jesus? Eu tenho. Você tem? Então conte. Faça um propósito com Deus essa semana. Conte para alguém o que Cristo fez na sua vida. Compartilhe com alguém o que Ele tem feito no seu viver. E você vai ver que essa boa mensagem vai continuar transformando corações e mudando vidas. Quando os crentes deixam que a palavra repercuta através deles, pessoas são transformadas pelo poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém. A salvação também nos liberta da idolatria e de tudo aquilo que nós colocamos entre nós e Deus. Olha o que está escrito no verso 9: pois eles mesmos, no tocante a vós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A idolatria, irmão, na Escritura, se refere a toda a tentativa do homem de criar para si religiões, criar para si divindades, criar para si formas de culto, criar para si superstições. Então nós precisamos entender que nessa equação, a igreja entendeu que nós só temos um Criador, Deus Pai Todo-Poderoso. Só temos um mediador, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Só recebemos um Espírito, o Espírito Santo que mora em nós. Qualquer outro coeficiente que entre nessa equação vai dar problema na conta. Então esses crentes aqui que viviam numa cidade grande, uma cidade comercial, uma cidade repleta de divindades, uma cidade repleta de religiões, de repente eles começam a crer em Jesus. De repente eles começam a se converter, de repente eles começam a ser transformados. E aonde que isso está evidente? Todos os ídolos são deixados de lado, e agora eles têm apenas um nome que eles invocam: o nome de Jesus Cristo. Uma única religião, Jesus Cristo. O único Salvador, Jesus Cristo. Jesus se torna tudo para eles. Então, quando a conversão acontece, nós passamos agora até Ele como nosso foco total, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a idolatria. A idolatria aparece para a gente de muitas formas. Apesar de todo o legado que nós temos, da nossa tradição, de termos um culto simples, um culto sem símbolos, um culto sem nenhum tipo de objeto de penduricalho, nós podemos incorrer em outras formas de idolatria mais interiores e tão perigosas quanto. Quantas pessoas idolatram bens materiais?
não é? Ele ora a vida inteira, irmão, para ganhar um carro. Aí Jesus abençoa, ele compra. Eu não vou colocar crente no meu carro. Vai sujar aqui meu carro, com o pé cheio de barro. Olha a idolatria. Olha a idolatria. É, Deus, verdade, meu pai. Não é? Idolatria por roupa. Essa roupa que eu ganhei de fulano, eu não dou ela para ninguém. Olha, eu tenho um apeguinho aqui, ó. Idolatria, cuidado. O apego nosso é com Jesus somente. Tudo que não é Jesus, a gente vai embora. Não estou apegado com isso, não. Crentes, irmão, supersticiosos. Irmão, tem crente, irmão, lendo horóscopo. Deixa eu ver o que meu signo tem para mim. Irmão, idolatria. Idolatria, viu? Isso é pecado grave. Crente não tem signo, não. Meu signo é Cristo Jesus, aleluia. A minha sorte não está nos astros, eu não tenho sorte, eu tenho um propósito que é a salvação de Deus na minha vida. Quem governa a minha vida não é astro, é Deus, aleluia. O crente não fica vendo horóscopo, não. Até porque, irmãos, é uma idiotice, né? Você já percebeu? Fez esse teste, você, crente, sortudo. Lê o seu horóscopo tradicional amanhã e compra um outro jornal e lê também, o mesmo signo do outro jornal. Um jornal fala, você vai ter sorte no amor. O outro fala, você vai ter azar no amor. E os bobos, meu signo diz que eu estou bem hoje. Quem determina se você está bem ou não é Deus, aleluia. Sai dessa, idolatria. Crente colocando um copo de água em cima do rádio. Não que o missionário vai orar agora. Aí toma aquilo, eu tomo com 3 goles, supersticioso. Eu vou tomar 3 goles, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que é isso? O Evangelho é uma fé que não tem símbolos e objetos visíveis, porque nós servimos ao Deus invisível e real. Quando tudo que é visível sai de cena, a fé verdadeira se manifesta. Eu não vejo, mas eu creio e eu sei que Ele está comigo. Então cuidado com a idolatria. Idolatria por pregador, por cantor, não é? Não, o fulano lá, o maliciano está pregando aqui do lado, vai todos os crentes para lá. Por quê? É um maliciano. Mas por quê? O Jesus lá é diferente? Aí a Dalmares vai aqui, vamos para lá. Mas por quê? Não, é que eu tenho um apego com ela. Amém. Indo com Jesus você não tem? Não, mas é que Deus usa muito ela. Então, Deus, o Deus que usa ela, usa qualquer outro ser humano da face da terra. Isso é idolatria. Isso é idolatria, irmãos. Tenha cuidado com essas coisas. Personalidades hoje estão de pé e amanhã estão no chão, mas o teu Deus permanece assentado no trono. Cuidado com isso. Muitos crentes, irmãos, afundando na fé, porque a idolatria interiorizada entrou no coração e está perturbando a fé. O último aspecto que nós observamos quando o Evangelho é pregado no poder do Espírito é que ele começa a encher os crentes de esperança a respeito da volta de Jesus. Olha o que está escrito no verso 10. E para guardardes os céus, seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aleluia. Glória a Deus. O verdadeiro cristão está guardando a volta do Senhor Jesus. Eu me recordo quando eu comecei meus primeiros passos na fé cristã, a ansiedade que eu tinha da volta de Jesus. O tempo todo eu acordava pensando, Jesus vai voltar. Eu passava o dia pensando nisso. E quantas vezes essa confiança do seu retorno me livrou do pecado, me livrou de más escolhas, me livrou de maus comportamentos, porque eu queria ter a certeza que quando ele voltasse, ele veria em mim que valeu a pena derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Glória a Deus. Só que hoje, irmãos, para nossa vergonha, muitos crentes nem acreditam que Cristo voltará. Nem acreditam. Mas como, pastor? A gente canta isso, os hinos da harpa falam
está evidente na vida de muitos crentes. Vivem como se Cristo não fosse voltar. Estão preocupados em encher os seus celeiros aqui da terra, mas estão um pouco preocupados em encher o seu celeiro lá no céu. Aleluia. Antes buscávamos o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, unção para ganhar almas. Hoje buscamos casa, carro, casamento. E tem crente casado buscando o segundo casamento. E orando, Deus, mata ela para casar com a irmã. Misericórdia. Deus está falando, viu? Deus está falando, não está no meu sermão isso, viu? Cuidado. Cuidado. A forca que a mão preparou para Mordecai foi ele que morreu nela. Então aquilo que você deseja para o outro vem para você. Porque Deus não se deixa zombar, aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então nós estamos semeando para a vida eterna, porque Cristo voltará para buscar a igreja. Cristo vai voltar para buscar aqueles que o esperam. Cristo vai voltar a qualquer momento de modo extraordinário. Aqueles que são da fé serão recolhidos para encontro nos ares. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, queridos. Essa história que vivemos não é nem um tio comparado com a grande história de Deus. Isso aqui é uma página que vai ser virada. O livro todo é do outro lado da eternidade. Por isso, não ajunte tesouros aqui, mas se prepare, porque o rei está vindo para buscar um povo que está aguardando o seu retorno. Esses discípulos aqui aguardavam Jesus. Eles sabiam que Cristo voltaria, e toda a sua vida foi construída com essa esperança. Construa a sua vida na esperança de que Ele vai voltar. Mas já estamos esperando tanto tempo. Um dia para Ele é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Hoje você está aqui. Que garantia que o pastor Sérgio tem que ele vai terminar essa mensagem? Nenhuma. Que garantia que eu tenho que eu vou chegar na minha casa com a minha família? Nenhuma. Se Cristo não voltar hoje, a morte pode vir também. De qualquer forma, Ele quer me encontrar preparado. E a preparação é fé no nome de Jesus Cristo. É confiança que o seu sangue me livrou de todos os meus pecados. É confiança de que eu vivi a minha vida para o louvor da glória dEle. Que nos meus acertos eu glorifiquei, nos meus erros eu busquei o seu perdão. E em tudo procurei agradá-lo com a minha vida diante dEle. É isso que Deus quer encontrar na gente. Então deixe que o poder do Espírito Santo comece a trazer uma nova esperança, uma nova fé, um novo amor no seu coração. Porque Cristo está às portas. E nós precisamos estar apercebidos para um grande encontro com Ele naquele lindo dia. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia.